O número 5 do nosso material didático, Frenet falava em respeitar a individualidade. Palavras de Frenet, abre aspas, a democracia de amanhã é preparada na democracia da escola. Bom, o termo democracia, né, que é aquela proposta de governo que o povo participa, ainda que na Grécia não havia uma total participação do povo, mas o nosso conceito hoje é esse, todo o povo participa. E ele diz que a democracia de amanhã ela é preparada na democracia na escola. O que significa democracia na escola? É o aluno também participando, é o aluno também opinando. Existe uma regra a ser seguida? Existe um currículo preparado, né, por especialistas, pedagogos, prepararam aquele currículo. Mas na hora de aplicar esse currículo à aula, né, que tal nós envolvermos os alunos para que eles também participem dessa aplicação? É isso que Frenet propõe. O comentário diz: Frenet desenvolveu a sua pedagogia na prática de ensino das crianças. Todos os pontos que geravam interesse nas crianças foram destacados por Frenet e assim ele organizou o seu método. Então, o método de Frenet, ele é chamado de práticas pedagógicas vivas. Por quê? Porque ele foi desenvolvido na sala de aula, na prática com as crianças. Não foi desenvolvido em um gabinete, um professor elaborando. As práticas, elas foram desenvolvidas na sala de aula, na prática. O comentário prossegue. O professor cristão deve observar os seus alunos. E Frenet ele se dedicava muito às crianças, mas aqui vamos aplicar a todos. O pastor que dá aula na classe de obreiros, ele deve observar os seus obreiros, quais os assuntos, né, que atraem mais esses obreiros, como envolver esses obreiros, e também todas as outras classes, classe de jovens, classe das irmãs, até a classe infantil, juniores, as primeiras classes também, todas elas, as crianças podem participar. O comentário prossegue. Existem as doutrinas fundamentais a serem ensinadas, mas observe quais os pontos que geram maior interesse nos alunos. Era isso que Frenet fazia com as crianças. Ele observava aqueles pontos que geravam maior interesse no aluno. Os exemplos a serem citados, o que gera maior interesse no aluno? Eu me lembro, um comentário que se fazia, eu era bem criança quando Billy Graham esteve no Brasil e foi pregar no Maracanã. Então eu não guardei o sermão dele, mas eu me lembro de pastores comentando depois que ele usou uma estratégia para ganhar a atenção do público. Imagine você pregar para 200 mil pessoas no Maracanã. Era o público, né, daquela época que podia entrar no Maracanã. E eles contavam que ele usou duas coisas. Uma, ele começou a sua pregação fazendo uma ilustração baseada no Cruzeiro do Sul, uma constelação muito observada aqui no hemisfério sul, tá bom? No hemisfério norte, ela já não é observada, ela é muito observada no hemisfério sul, até por conta dela indicar onde fica o Polo Sul, tá ok? E também diz a história que ele usou um outro exemplo falando de Pelé. Então, a pessoa que estava ali no Maracanã, né, falar de Pelé, então aquilo, vamos dizer, ajudou para que ele ganhasse o interesse do público. A sua pregação, ou vou colocar a sua aula, o seu ensino naquela noite, certamente ele gerou um resultado maior nos ouvintes devido ele utilizar temas que eram comuns aqui para o brasileiro, para aquele que vive no hemisfério sul. O comentário prossegue.
Depois que você identificou os pontos fundamentais de interesse dos alunos, utilize estes pontos como fundamentais e, a partir destes, alcançar todos os pontos necessários para o ensino. É claro que você tem outros pontos a falar, tá bom? Mas você utiliza um ponto inicial, né? Usa uma ilustração, né, que de alguma maneira envolva os alunos. E aqui eu quero citar Paulo Freire, sempre falando de um método educacional, né, que às vezes ele propõe, mas não as ideias comunistas dele, que nós não queremos, tá bom? Mas Paulo Freire, ele também diz que ele usava muito isso, ele gostava de dar aula, às vezes, no campo para as crianças, ele deu aula em cidades do Nordeste. Então, você falar para crianças que estão no Nordeste, você deve usar uma ilustração que envolva aquela criança. Uma ilustração para aquela criança falando de neve, tá bom? Os seus pecados se tornarão brancos como a neve, né? Seria melhor para essa criança você explicar algo ligado ao que é comum a eles lá no Nordeste. Vocês têm plantação de algodão aqui? Vocês já viram um algodão manchado e um algodão branco? Olha, assim é o pecado da vida do homem, né? A pessoa, né, peca, então ela é semelhante a esse algodão manchado. Mas quando ela aceita Jesus, os seus pecados são purificados e ela fica como esse algodão branco, né? Com essa lã branca. Então, usar alguma simbologia que seja conhecida da criança. O comentário prossegue. Esse princípio de Frenet é muito útil para o educador cristão. Até porque o educador cristão, ele trata de um dos temas mais difíceis que existe no mundo, se não o mais difícil, que é falar da origem do homem e falar do destino do homem, e falar como o homem deve agir para alcançar o destino de salvação, e como ele vai agir, né, se ele escolher o caminho da condenação. Então, essa prática é muito útil para o educador cristão. Aquele que trabalha com crianças, ele tem que observar esse ponto. Para que criança eu estou falando? O que essa criança conhece? Como que eu vou gerar interesse nessa criança? Fazendo a criança participar, certamente vai gerar maior interesse na criança.